coração e a gente está chegando para mais uma live aqui com as meninas. Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão entrando aí, comenta se vocês estão conseguindo nos ouvir, né? Nós estamos aqui esperando as meninas chegar, já tem gente chegando por aqui. Sejam bem-vindas, Dream Always. Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Coloca aqui pra gente qual que é o seu nome. Eu sei que é o nome do seu usuário. De vez em quando eu dou umas olhadinhas lá no seu Instagram. E a gente vai postando lá uns likes, né? Quando a gente tem tempo. Mas a gente não sabe, às vezes, o nome do usuário. A Andrea tá aqui com a gente. A Pri também. Eu já vou estar adicionando elas. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Ei, Vani, seja bem-vinda, Ronaira, sejam bem-vindas, mulheres. Estamos felizes de ter vocês aqui com a gente hoje. Vamos para essa próxima... esse capítulo da história que tá uma maravilha aqui, né? Eu fiquei super entusiasmada só lendo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Faz um sinal aí, se sim ou não. Só pra gente já colocar as meninas aqui. Sim, ok. Então vamos lá, gente. Vou chamar as meninas. Enquanto isso, você manda aí um coraçãozinho. Manda aí um coraçãozinho. Vai chamando as mulheres. Oi, Lu. A Lu tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, Lu. Ótimo que vocês estão ouvindo. Pri, tá decline aqui seu request. A gente fez... Andrea, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Josi? Tudo bem. A Gi tá chegando aqui também. Deixa eu fazer... legal. A deixa eu Rô chamar... já tá aí? Já. A Pri também tá aqui. Já vou mandar de novo o request para ela. Ok. Vamos ver. Meninas, vai colocando coraçãozinho durante a live. Vai compartilhando aqui os seus comentários. Vai dividindo com a gente. O som tá ok. Obrigada, Lu. Tá joia, pra mim tá bom. Né? Mandem os aviãozinhos aí para as colegas, as amigas, a vizinha. Manda para todo mundo aí que você tem na sua lista aí. E chama as mulheres para a gente estar junto. Esse capítulo tá maravilhoso, né, Andréia? Tá muito bom, muito bom. A gente está aqui vibrando com essa história e agora que só começou, né? Ainda nem assim, a gente está no começo, nos pormenores, mas não pode dar spoiler, Josi. Não pode, verdade. View request aqui. Vamos lá, Pri. Entra! Priscila com a gente entrando na tela. Cadê você, Pri? Já chamei, já... Ai, chegou! Seja bem-vinda, Pri. Tudo bem? Oi, Pri. Olá, todo mundo. Paz, tudo bem? Tudo bom? Bem. Falei pra Josi se a Priscila... Vocês estão me ouvindo? Como é, André? Vocês estão me ouvindo? Se a Priscila não entrar, eu saio. Nós estamos ouvindo, sim. A Deia está aqui com a gente também. A outra Deia. A gente tem Deia 1, Deia 2 aqui, Deia número 1, Deia 2, né? Tem duas Andréas aqui. Sejam bem-vindas. A gente tem sempre um backup, né? Tem sempre um respaldo aí. Então, mulheres, Pri, vou deixar com você hoje. Nós estamos te ouvindo, sim. Quero que você direcione essa live de hoje. Vou ficar aqui só nos bastidores hoje, viu? Ai, meu Deus! Gente, olha, primeiro uma honra, tá? Uma honra estar com vocês, aprendendo com as mulheres da Bíblia. E falar de Esther é nada mais, nada menos que um privilégio, né? A gente olhar a história dessa mulher na Bíblia. Infelizmente, não assisti o primeiro capítulo, né? Que foi aí no Safe Place. E eu tenho divulgado pro pessoal, porque esse Instagram de intercessão, de apoio, tanto moralmente, emocionalmente e biblicamente, as mulheres e até os homens, né? Tipo assim, mas nós mulheres
temos essa coisa de nos juntarmos, né? E eu fico imaginando Esther ali, daquela forma que ela estava competindo com as outras, mas ela tinha algo especial. E eu queria que a gente começasse a falar sobre isso, sabe? Queria que a gente falasse do que significa o que Esther fez, né? Para assim, se houvesse uma palavra-chave, qual seria a palavra-chave para a gente descrever o que Esther fez? Uhum. Nossa, essa pergunta. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Ó, tem sorteio hoje, tá? É uma coisa bem legal, super. Muito eu quero bom. ganhar. A gente pode ganhar também? A gente não pode, Pri. Que coisa, não? Mas tem sorteio hoje. Quem participar aí com a gente ativamente vai levar o presente, né? E é um presente muito maravilhoso, gente. Não perde, não. O que você acha que a gente poderia falar que Esther fez? Qual o feito de Esther que mais ousou? A Luciana tá falando aqui que Esther ousou. A Patrícia tá aqui com a gente, seja bem-vinda. Então, alguém mais? Alguém mais? Ô, Josi, Fala, André. eu acho assim, a gente vê, né, o que Esther fez e também quem ela era, né, naquele contexto. Porque a gente sabia que os judeus, eles foram levados cativo pelo rei da Babilônia lá atrás, uns 120 anos antes. Então, eles eram escravos da Babilônia. Depois, a Babilônia foi conquistada pelos medo-persas. Então, eles se tornaram escravos de escravos. Imagina. Sim, E a Esther já nasceu no exílio. Então, era uma situação muito desprezada, né? Para ela chegar onde ela chegou, né? Que a gente sabe que ela se tornou um dos maiores impérios que fazia. Então, eu penso assim também, nunca esquecer a origem. A Esther nunca esqueceu a origem, de onde ela veio, que povo ela pertencia. Não esqueceu sua origem quando ela era desprezada, né? Quando ela era... Sim. E ainda mais, ela era... Né? A gente sabe, na tradição judia, a família, né? O sobrenome... Ela foi criada por um primo distante, né? Que criou ela como... Então, toda essa situação de Esther, e ela nem esqueceu a sua origem, ela foi, era desprezada, né, que já nasceu no exílio, já nasceu escrava, ela não se tornou, ela já nasceu escrava. Já nasceu, escravo de escravo, quer dizer, né, não sei nem se ela define isso. E nem quando ela esqueceu a sua origem. Então, assim, eu conheço isso como personalidade de Esther. Realmente a gente vê, assim, ela não era uma pessoa que tinha, aos olhos humanos, qualquer possibilidade de alcançar o que ela alcançou, né? Pela origem dela, de onde ela vinha, né? Mas, na verdade, é aí que entra Deus nessa história maravilhosa, né? Que a gente vê, assim, que ela realmente foi escolhida, né? Mas a gente tem a gente tem aqui 3 comentários, né? A Gi falou, né? Ousada, foi submissa ao seu tio, né? Que a Gi colocou aqui. Tô contando os pontos de vocês, comentaristas. E foi corajosa, né? Foi corajosa também, certo? Esther foi corajosa. Sim. Isso que você falou da coragem que ela tinha de uma pessoa que parecia que nada ia dar certo, né? Ela estava sendo ali uma menina órfã, né? Uma menina criada pelo tio, uma menina que não tinha nenhuma possibilidade, assim, eu acho que naquele tempo, né? De vencer, de ser rainha, eu imagino que não era nenhuma coisa assim palpável para ela, não era uma coisa possível. Sim. A palavra-chave que eu estava pensando tem a ver com ousadia, tem a ver com submissão, com coragem, mas eu estava pensando em obediência.
Porque quando eu lembro de Esther, eu lembro da obediência que todos nós precisamos ter ao nosso Deus Pai. Então, quando ela obedecia a Mordecai, ela estava obedecendo a Deus. E quantas vezes nós temos que obedecer aqui na Terra para obedecer a Deus, né? Ao esposo, ao pai, ao tio, a um chefe, né? Muitas vezes a gente fica um pouco emburrado ali na situação para responder da forma coerente ao chefe, ao colega. Mas será que Esther não estava pensando, tem algo que é muito mais profundo na minha obediência? Se eu obedecer, o que pode acontecer? E Mordecai, naquela hora que ele fala assim, você foi feita para um tempo como esse, por quê? Porque ela foi forjada na obediência. Que nós sejamos hoje forjados na obediência. Na obediência. Eu quero. Eu que lindo. Eu também quero. Mas é isso mesmo, a gente vê realmente o desfecho dessa história, né? A gente passou pelo estágio da Vasti na última live, e agora a gente entra com a coroação de Esther aqui, né? E a gente vê que elas passaram também ali por um tempo de tratamento. Eu achei super interessante esse ponto. E eu queria ressaltar aqui que muitas vezes, né, pelas situações que nós passamos na nossa vida, as circunstâncias, nós passamos por esse tempo de tratamento. Aqui, no caso delas, era um período de preparação, 1 ano de preparação, para que elas entrassem na presença do rei, né? Aqui a gente tem um comentário, a Ivani falou que ela também quer essa obediência aí que você falou, né? E a Lu falou que pensa que tem uma chave aqui, que é realmente essa chave na obediência. Muito válido o comentário de vocês. Então aqui a gente sabe que Esther, ela, além dela ser em tudo, ela obedeceu. Ela obedeceu o tempo de preparação, ela se submeteu ao tempo de preparação, certo? Então, e ela submeteu a autoridade, né? É isso que você quer dizer. Isso. Tinha alguém com autoridade, ela obedeceu a essa autoridade, né? E é uma autoridade espiritual também que Mordecai tinha sobre ela. Sim, com certeza. E na verdade, assim, uma das coisas que eu acho mais lindo nisso tudo é que ela tinha, né, aquele período de preparação e tinha ali os 6 meses que eram com a mirra, com o óleo, né? E os outros 6 meses que era com os ungüentos que eles falam, né? É assim? Ungüentos, é. Já esqueci, não aprendi inglês e esqueci o português. Os ungüentos, que eu acho então... Eu acho, minha linda, que o unguento era como se fosse hoje o Neosporin para nós, que tirava, assim, aquelas marcas, aquela cicatrizes, tipo, aquela né? judiação, aquela ferida. Eu acho que era unguento... aquela medicina que eles faziam natural, né? A misturinha né? Então, exato. E ali também haviam cosméticos nesses últimos 6 meses, nessa fase dos últimos 6 meses, né? Então, essa preparação nos fala do quê? Nos fala do óleo, que é o quê? A presença do Espírito Santo, a unção de Esther, né? Eu acho esses 6 primeiros meses, elas estavam sendo preparadas espiritualmente para essa posição, né? E os últimos 6 meses ali de uma forma estética, né? Mais através tipo da beleza e tudo mais, que também era necessário para uma rainha naquela época, né? Então acredito que lindo, não é, Lu? É verdade. Eu acredito que esse cuidado, mas de tudo que eu vejo, assim, nesse segundo capítulo de Esther, eu também entendo que Esther, a diferença que Esther tinha entre todas as outras mulheres... Peraí, não vou falar não. O que você acha? Vou fazer a pergunta, Pri. Qual a diferença entre Esther e todas as outras belas? Porque todas as outras eram virgens, todas as outras também passaram pelo tempo de preparação. Mas além da obediência que nós vimos ao longo da vida de Esther, o que você acha que Esther tinha como diferença sobre ela já?
pelas atitudes dela, pelo jeito de ela agir com o eunuco, o jeito, a forma com que ela se posicionava, além da obediência, o que você vê aí? Humildade, já tem um comentário aqui, humildade. Eu acho que é essa unção que você falou, viu, Josi? Porque eu acho que a obediência de Esther trouxe ela para o tempo de preparo, e esse preparo trouxe a unção. Então, todas nós hoje, no dia... Que dia é hoje, gente? 19. A gente pode receber essa unção desde que a gente tenha a atitude de obediência diante de Deus. Então, aí a gente vai ter essa unção que vai aumentando aos poucos nesse preparo. Mas a gente precisa primeiro tomar a decisão de obedecer. Sim, sim. Esther, ela era gentil, sim, ela era humilde, obediente, como a gente já falou, ela era simpática, mas Esther, ela tinha graça. A graça de Deus estava sobre ela. E a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa, ela era agraciada, né? O eunuco achou graça nela, depois o rei acha graça nela. A graça de Deus sobre a sua vida é algo que você não pode negar, não é algo que você compra, não é algo que você estuda para obter. É uma comunhão sua com Deus. A Lu até colocou aqui que ela conhecia o Deus vivo, e é realmente isso. Esther, ela vivia os parâmetros, ela seguia os costumes, ela conhecia Deus, ela tinha intimidade com Deus. E a graça de Deus sobre a vida de Esther significava que não era só uma questão de beleza, porque haviam outras moças bonitas também que poderiam ter sido escolhidas pelo rei, mas a graça foi o que fez com que o rei escolhesse Esther, né? Então, não é só uma questão de formosura na minha vida e na sua vida, não é só uma questão de... Ainda bem, né? Então, e assim, a graça, ela nos faz conquistar espaços que nada mais nos leva a conquistar, certo? E eu creio também que essa beleza que ela tinha, essa separação das outras, como que ela apareceu para o eunuco como alguém que ele quisesse ajudar, que ele quisesse preservar e proteger. Então, isso é quando Deus escolhe pessoas para te abençoar. Então, quando essa graça vem de Deus, Deus escolhe pessoas e coloca elas no lugar certo para elas te abençoarem. E a gente tem que prestar atenção nisso. Olha essa pessoa, como ela foi escolhida para me abençoar. Exatamente. A gente lê todo o livro de Esther, não toca de Deus nenhuma vez. Nenhuma vez. Mas você sabe que Deus então, está esse ali. Deus esse Deus que aparece o tempo todo, sem mesmo aparecer, ele está aqui o tempo todo. A gente percebe, que Deus Claro, isso. Então, é impressionante a forma, a gente vê a forma como Deus age, igual a Priscila falou. Às vezes de forma oculta, às vezes através de uma pessoa, às vezes através de um conselho, às vezes através de uma palavra, né? E o que mais me chamou a atenção nesse capítulo 2 foi esse processo que Esther passou, né, junto com as outras moças, mas eu fico pensando, sempre que a gente lê a Bíblia, essa foi a proposta, né, Josi, desde o início, com essas lives. Sim. O que isso quer falar comigo? Né? Por que esse livro de Esther o que Deus está querendo dizer? Ah, não, Esther viveu lá, o Velho Testamento não é comigo. É, sempre Deus. E aí, nesse princípio da preparação, né, ele fala dos 12 meses de preparação, a gente vê que é usada nos primeiros 6 meses, e na antiguidade eles usavam a mirra para preparar os corpos das pessoas que morriam. Então, a mirra tipifica aqui
A morte, os primeiros 6 meses, morte. E os segundos 6 meses, quando entram os ungüentos, né, os perfumes, as especiarias, e também na antiguidade a gente sabe que usavam atés, né, que era um purgante, usavam também a flor de, eu anotei, cássia, né, pelo aroma. Então havia uma preparação, isso significa ressurreição. Então a gente percebe na Bíblia nenhum detalhe escapa. A Esther, É como se estivesse purificando ela, né? a Esther somos todos nós estamos nesse processo de purificação. Porque a Sim. Bíblia é de Deus com o homem. A Bíblia termina em Apocalipse, muita gente. Apocalipse é o casamento, é as bodas, é a noiva de Cristo, é a igreja com Cristo. Então a gente está de preparação para ser né? A noiva Tá são falhando um todos. pouquinho. Eu tô ouvindo um pouquinho. Tá cortado. Não ouço ela Cortando direito. Aí, se você tiver aí, eu acho que não sei se é por causa do eco ou se não sei se é o volume, mas eu entendo, sabe, André, que é exatamente isso. E na verdade, a história de Esther, ela relata exatamente a história da igreja com Cristo. Novamente, Cristo. a gente entra aqui novamente. Da noiva. A noiva, que é a igreja, que é representada por Esther. Aí a gente vê o rei, Ataxerxes, que é uma tipologia de Cristo, né? E a gente vê o Amã, que entra nessa história como o vilão da história, que é como o anticristo. Então, assim, se a gente puxar para a teologia mesmo, a gente vai ver aí um cenário completo do Apocalipse, aquilo que você falou no livro de Esther. Gente, olha isso, que coisa tão maravilhosa. Eu né? vou pegar ver se melhor. Tá, e aí, gente, o que eu acho lindo foi assim, ó, também uma das coisas que eu separei, Pri, que eu achei muito interessante foi que eles davam direito de elas escolherem algumas coisas para entrar na presença do rei, certo? Sim. Você viu? Você observou isso? Só que o que acontece? Esther, ela escolhe somente aquilo que o Hegai sugeriu, o eunuco sugeriu, certo? Isso significa o quê? O eunuco, ele conhecia o rei melhor do que ela mesma, certo? Claro. Uhum. Então, a gente vê nisso uma mulher prudente, Esther, né? Uma mulher prudente. Assim, eu posso ter acesso a todas as coisas que eu quiser, mas eu só vou escolher aquilo que o eunuco me sugerir, porque o eunuco conhece o gosto do rei, ele sabe o que agrada o rei. Então, e eu acho, assim, eu talvez não devesse interpretar a mente de Esther, mas é o que eu penso quando eu leio, que parece que ela queria ser simples, ser uma pessoa que não importa se for um não, vai ser um não de Deus. Mas se for um sim, é um sim porque Deus me trouxe até aqui. Então, na verdade, não importa o acessório, mas eu vou ouvir o que o eunuco tem para falar, porque ele sabe mais do que eu. Igual você está falando, Josi, eu entendo assim. Só que eu entendo que essa simplicidade que vem de dentro vem do caráter de Cristo, sabe? Que a gente é forjado pelo Espírito Santo e que naquele tempo do Velho Testamento, algumas pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo nesse entendimento. E eu acho que Esther tinha esse entendimento já de ser simples. E ela não sabia, eu imagino, que os detalhes de Vasti. Só que ela era totalmente o contrário de Vasti. Porque Deus estava forjando a personalidade dela, o perfil dela, para que ela achasse graça no rei e Deus pudesse presentear ela com a realeza. Como ele hoje quer presentear os filhos dele com realeza. Exatamente, e acredito que assim, nós também temos uma caminhada com o rei. Nós também temos essa caminhada com Jesus, de ser forjadas, né? De nosso caráter ser forjado
a ponto que a gente venha a agir com graça, ao ponto que a gente venha a agir pacificando, agir de forma que a gente esteja de acordo com a vontade de Deus, né? Com intimidade no Senhor. Esse é o propósito, na verdade, né? Como você falou, Pri, é lindo ver como que Esther, desde pequena, porque ela não teve uma vida fácil, né? Ela cresceu sem os seus pais, mas ela se submeteu a aprender e se submeteu a obedecer, se submeteu a ouvir, porque quando ela toma essa atitude de aceitar o conselho do eunuco, naquilo que ela deveria usar, ela estava sendo prudente em ouvir alguém que talvez teria mais conhecimento dentro do palácio do que ela. E ela não estava pensando no agora, ela estava pensando o que isso ia ter de consequência. Como nós devemos ver as coisas, que é o que vai ser a consequência do que eu vou fazer hoje, do que eu escolho hoje, pensar, sentir, do como eu devo tratar os negócios de Deus, né? Porque eu gosto de falar que o business de Deus, né? Ela estava tratando ali de um negócio muito importante para Deus. E eu creio que ela sentia isso. Então ela não podia ver só o agora, essas joias lindas, e depois eu posso ficar para mim, como eu imagino que muitas mulheres ficaram deslumbradas com os acessórios que podiam usar. Na verdade, eu acredito que ela tinha... E depois, né, Pri? Pode falar, André. Não, você tá me ouvindo melhor agora? Não sei. Sim, tá bem melhor. Não. Bem melhor. Ai, que bom. Então, o que a Priscila falou, assim, sem dar spoiler dos próximos capítulos, né, da história, mas ela vai ser colocada em xeque, né, do que ela estava fazendo ali. Né? Vai ter uma situação que vai ser, assim, crucial para ela entender quem colocou ela aonde ela estava, que não foi a beleza dela, né, que não foi a capacidade natural dela. Não foram os acessórios, né? Não foi o vestido bonito. Aí ela vai entender o porquê e a razão. E na vida da gente é assim também. Às vezes acontecem as coisas e a gente não entende por que acontece. Né? Às vezes a gente passa pela morte, né? Não é a morte física, mas situações de morte a gente não entende por que está passando. Né? Então, o importante é o que a Pri falou lá no início, obedecer, não se rebelar contra Deus, porque a gente vai entender depois a razão daquela situação, de onde o Senhor nos colocou, né? Por que a gente passou por tudo isso. Então, é bem interessante a vida da Esther, assim, para servir de espelho para a gente e de advertência também. Sim, Andréia, exatamente. E Josi, eu, na hora que você estava falando, eu lembrei que ela não deve ter sido tirada da casa de Mordecai para ser uma das virgens que poderia ser a esposa do rei, de uma forma muito, assim, apaziguadora, ou agradável. Uma coisa muito agradável. Foi uma coisa que é essa circunstância que você falou. Que circunstâncias ruins Deus tem usado para abençoar com uma bênção que é inigualável, que salva um povo inteiro, que tipo assim, que traz um presente que só Deus podia trazer. Tipo assim, numa circunstância muito, assim, uma circunstância que não é da mais favorável, digamos da assim. mais favorável. Exatamente. E assim, a gente vê que de toda essa circunstância, tendo seus pais mortos ali, provavelmente em meio à guerra, antes deles, do seu... de Mardoqueu ser levado cativo, porque ela foi levada cativa, depois escrava de novo, volta escrava. Então, assim, a circunstância que ela vivia não era algo fácil, mas sabe que eu vejo, Pri, realmente aquilo que você falou. Ela tinha uma prioridade, e a prioridade dela era fazer a vontade de Deus, tipo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Seria essa trazendo para os nossos dias. Ela não abriu mão daquilo que ela teria que viver ali dentro por causa das iguarias, por causa das joias. Ela se submeteu a entender a vontade do Senhor para a vida dela, e ela sabia que ela tinha propósito de vida, né?
Porque às vezes a gente acha que o nosso propósito de vida é fazer as nossas coisas no privado, no particular. Mas existe um propósito para a sua vida de acordo com o reino de Deus que foi estabelecido aqui na Terra. Sim. Certo? Então, assim, a nossa atenção, ela deve estar sempre voltada como a de Esther estava, tipo, qual é o meu papel dentro desse reino, né? Qual é a minha missão em relação ao que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim, porque nós sabemos que nós temos as nossas coisas pessoais, a nossa vida pessoal, e que nós temos que sempre buscar, melhorar, aprender, conhecer, mas nós sabemos que há um propósito maior do que isso. E Sim. esse propósito maior, ele estava sobre a vida de Esther. Então, a gente vê isso de uma forma muito nítida, porque o que estava sobre ela era a graça de Sim. Deus. E com nenhum esforço pessoal foi que ela conseguiu a graça de Deus, certo? Era algo que o coração dela se submetia, né? A obediência que ela prestava se submetia. Então, vamos para os próximos versículos. Gente, mas acontece uma intriga nessa história, né? Uma conspiração aqui também. Porque eu falo que toda a história maravilhosa que relata, né, o nosso Senhor Jesus, sempre vai ter uma conspiração no meio, não tem jeito, porque ele passou por isso. Então, em tudo a gente vai encontrar aqui, né, uma força maligna, algo ruim que vai tentar parar os planos de Deus. E aqui, então, Mardoqueu, ele se depara na porta do palácio, né? E 2 homens estão ali conspirando para matar o rei, certo? Alguma de vocês quer abordar aí essa parte? Então, ele pôde, ouvindo isso, porque assim, tudo é uma estratégia divina para que ele estivesse naquele momento e escutasse que iam tentar matar o rei. E ele ia fazer algo para impedir. Então, ele pôde impedir porque Deus estrategicamente colocou ele no lugar certo. E muitos de nós estamos no lugar certo que Deus colocou. E assim como no livro de Ruth, como no livro de Esther, que não diz a palavra Deus, não fica frisando isso, a gente vê o mover de Deus em cada aspecto da nossa vida, da vida do outro, e como nós devemos nos comportar para que Deus seja exaltado, Deus seja revelado para as pessoas com as nossas atitudes. E aí ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Ele conseguiu salvar a vida do rei, porque Deus estrategicamente colocou ele naquele lugar. Na posição certa. Ou ele se reposicionou, porque também o que eu gosto de falar muito sobre reposicionamento. Muitas vezes nós estamos posicionados e Deus, ele faz assim, agora você só era um primo de Esther, agora você está sendo reposicionado a ser o primo da rainha Esther. Então ele foi ali reposicionado logo após a coroação de Esther, porque fala que o rei amou ela mais do que todas as outras mulheres, encontrou graça nela. E nesse reposicionamento ele se sentia na obrigação de zelar por aquele reino, mesmo não sendo o reino do povo dele, mesmo não sendo de acordo com as origens dele. Então, o que eu entendo também nessa parte é que nós somos por Deus, recebemos de Deus a chance de ser reposicionados para fazer, para agir e para estrategicamente, como você falou, Pri, ser abordados em prol do reino de Deus e para parar as coisas que são contrárias a Deus, que foi o que aconteceu ali, né? Nessa conspiração, ele então relata para Esther, olha, eu ouvi 2 homens, né, que era Teres e Bigtan, conspirando contra o rei, e eles vão tentar matá-lo. E aí o enredo fica complicado daqui para frente, minha gente, porque quando entra traição sempre fica complicado, sempre fica difícil. Mas Deus, ele é um Deus que ele usa as pessoas de forma estratégica, né? Coloca as pessoas na posição correta.
como Mardoqueu não se deixou influenciar pela posição que ele tinha e nem Esther, mesmo que agora eles tinham uma posição diferenciada, eles conseguem ali, né? Eles têm que lidar com Amã, que é o vilão que entra, né, na história agora, que é uma espécie de anticristo, de acordo com a teologia, que vem, tipo, mostrando a parte má dessa história, desse reino, né? Mas o que acontece? Mardoqueu, ele sabe da história, da conspiração, fala para Esther, e aí Esther, ela vai até o rei e conta, olha, estão tramando contra a vida do rei. E automaticamente os 2 homens são mandados para a forca, porque o rei, né, determina que esses 2 oficiais sejam enforcados pelo que eles estavam planejando. E tiveram ali sua pena, porque o mal nunca vence, gente. Graças a Deus por isso. O mal nunca vence. Nenhuma conspiração, ela é agradável aos olhos do Senhor. Nosso Deus é justo, nosso Deus é fiel. Então, não se preocupe com as conspirações, elas só se levantam para cair, né? Então, a gente vê aí o cuidado de Deus. Só que nesse meio entra o quê? Deixa eu perguntar aqui para as nossas mulheres que estão aqui, né? Você já foi vítima de alguma conspiração? E se você foi vítima de alguma conspiração, você não precisa dizer o que foi, você só vai comentar que sim, que já foi, né? Que já passou por uma conspiração. Então, aqui o que acontece? A verdade chegou até o rei, e é um outro ponto bem importante aqui que eu gostaria de ressaltar. A verdade que chegou até o rei é que tinham tramado contra a vida do rei. Só que Amã, ele fica como se ele foi quem tivesse descoberto isso, né? É o que dá a entender a história. Sim, a Lu falou que sim, a Ivanir também. Então, eu acredito, por isso mesmo, a gente fala que sim, sabe por quê? Porque, de novo, aquilo que eu falei, quando nós nos submetemos a viver o que Jesus viveu aqui na Terra, a fazer o que Jesus fez, a passar o que Jesus passou, nós vamos sofrer as conspirações, porque ele também sofreu, ele também passou por isso. Eu queria Pode fazer um falar, contraponto, Sim. Jorge, assim, não sou ninguém para falar, assim, sei lá, biblicamente, mas eu gostaria de falar que nós vivemos um espírito de Cristo, para Cristo e anticristo. Hoje no mundo nós vemos coisas que estão assim nítidas na nossa frente, assim, de contra os princípios de Deus, né? Sim. E nessa história de Esther, a gente vê os princípios de Deus ganhando força, ganhando nome, ganhando realeza e vencendo. Só que o espírito do anticristo estava tentando dirimir, estava tentando derrubar, estava tentando destruir o reino daquele homem que ia ser usado por Deus, porque aquele cara Sim. era rei, Deus coloca as autoridades, ou permite a autoridade. Sim. Então, o espírito, eu gosto que vocês falam que é como se fosse Apocalipse, porque esse cara, ele estava ali como o espírito de anticristo hoje, contra os princípios de Deus, querendo destruir o que é de Deus, a célula máter da sociedade, que é a família, sabe? Sim. Destruir a cabecinha das crianças com ideologia de gênero, destruir os princípios de Deus. Então, hoje a gente luta com isso. A gente vê, ou você é de Cristo, ou você é anticristo, não porque a gente é radical, mas porque a gente percebe que uma teoria está contra a outra. Sim. E essa teoria da conspiração, sabe, era muito forte, mas ela não poderia prevalecer ao plano maior de Deus. Aquela bênção que é boa, perfeita, agradável, que Deus tinha para aquele reino, e ele usou Esther para abençoar o rei e o reino dele. Sim, exatamente. A Lu está comentando aqui que ela nunca tinha ouvido o livro de Esther com uma ótica de Apocalipse, mas é muito forte, muito simbólico, assim. Não posso nem dizer que é simbólico, mas é uma analogia, sim, não, né? Eu acho que é simbólico, sim. Uma equiparação.
Sim, é simbólico no sentido que a gente deve lembrar sempre disso que é Cristo ou anticristo, que nós Sim. vivemos no nosso dia a dia. Se a gente perceber que esses princípios, mesmo que não se falasse de Deus, Mardoqueu vivia o princípio, Esther vivia o princípio. E aquele rei que era, digamos, pagão, se torna uma pessoa que começa a obedecer a Deus por causa dos princípios que foram inseridos no reino dele. No reino dele, exatamente. E é interessante, E até né? então ele não sabia, né? Até esse ponto ele não sabia a origem da Esther. Da Esther. Não sabia que ela era judia, né? Exatamente. Porque pela orientação de Mordecai, ela não falou a origem dela, né? Então, até esse ponto, né? Quando ele fala, ela obedeceu. E aqui ainda fala que o rei, né, investigou o caso. Quer dizer, Mordecai falou para Esther, Esther falou para o rei que tinha estavam confabulando contra ele. E aqui no versículo 23 fala, investigou-se o caso e era fato. Né? Era fato. Então, não era fake news, né? Como a gente vê. Verdade. Que tinha até um direito, digamos, de defesa, porque foi investigado antes para ver se era mentira ou verdade o que foi falado. Sim. Tá vendo? Mais um princípio de Deus. Sim, eles não foram levados. Se não conseguisse provar, imagina Esther, né? Se não conseguisse provar, podia Esther sofrer consequência. Sim, exatamente. Sério. E é muito engraçado, Pri, porque você relatou de uma forma muito forte que, né, trazendo isso, é exatamente o que nós sofremos hoje, né, no mundo de hoje. A conspiração do pensamento anticristo contrariando os que são, né, aqueles que são a favor de Cristo, aqueles que querem, né, que ainda guardam a moral, que guardam os princípios, né? Então, nós hoje... no nosso mundo de hoje vivemos muito forte esse livro, isso que a gente está vendo aqui no livro de Esther, que foi escrito há quantos anos atrás, né? É lindo de ver que toda a Bíblia, agora falando de toda a Bíblia, se torna novo todos os dias quando a gente lê, de revelação para o nosso coração, né? Direto a gente lê o livro junto com o autor, né? E ao mesmo tempo a gente vê que contra isso existem várias potestades, né? É como a gente fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Por isso que eu volto a falar, não é que a gente seja radical, mas não existe mais, não podemos nos iludir, porque eu já me iludi antes, de que existia um neutro. Não existe neutro. Não. Ou você é de Cristo, ou você é anticristo. Porque o espírito do anticristo está nesse mundo já conspirando contra o cristianismo, contra os princípios do reino e contra toda a vontade de Deus. Aquilo que você falou. Hoje a gente vê esses princípios contrariando a família, contrariando o casamento, contrariando uma família com base, tendo seus filhos. As mulheres hoje não pensam mais em ter filhos, né, devido a tanta coisa que está acontecendo. Então, assim, até mesmo ao feminismo. Eu estou estudando educação e o que eu mais vejo é professores, ao invés de dar aula, falando coisas políticas para as crianças, para os seus filhos que estão na escola. Eles estão dizendo assim, não obedeça a seus pais não sabem de nada. Seus pais, você não precisa ter a mesma opinião que seus pais, você não precisa ver com a mesma visão que os seus pais. E isso, desculpa falar, mas é diabólico. Isso é anticristo. Porque o que está acontecendo aí nessa história de Esther? Ela está obedecendo a autoridade que era sobre ela, que era como uma autoridade paterna, que era de um tio, mas que ela obedecia. E isso vem desde os primórdios. Então, ela teve a oportunidade de reinar como rainha Esther, porque ela obedeceu à inteligência e sabedoria que ele tinha em Deus. Mas, digamos assim,
antigamente a sociedade, mesmo que fosse, não creio em Deus, a sociedade achava que nós devíamos obedecer os pais, que nós devíamos ter a autoridade dos nossos pais sobre Sim. nós. E hoje a gente vê professores falando na escola, em vez de dar aula de biologia, aula de geografia, falando de política. Não, você não precisa ter a mesma fé que seus pais. Você não precisa ter a mesma visão que seus pais. Seus pais não sabem de nada. Olha a modernidade, olha a informação que você tem e que seus pais tinham. Anulando o conhecimento daqueles que são autoridade espiritual sobre eles, né? Que seriam os filhos, no caso. E realmente a gente vê esse desequilíbrio na sociedade hoje. É um desequilíbrio totalmente visível, exatamente de acordo com essa história, né? A mãe, ele entra e ele toma toda a glória do que aconteceu para ele. Tipo assim, ele vem e fala, olha, todos vão ter, né? Agora todos vão ter que se curvar diante de mim. E acaba que o rei, uma coisa que eu acho muito engraçado, o rei, ele dá todo o aval. Por quê? O rei, ele era pagão. Ele não sabia, ele não tinha princípios, né? Então, ele foi e falou, olha, tá aqui meu anel, toma o anel, o selo, você vai ser colocado como governador e agora você tem poder de decisão também neste reino. E o que eu acho engraçado é que, assim, nós precisamos ter muito cuidado hoje, porque existem pessoas que elas vêm até nós e nós não podemos tomar o papel de uma pessoa pagã que vai acreditar no que chegou até você. Por exemplo, quando Amã chega até o rei, ele fala, olha, o povo judeu que está aqui no teu reino não quer se curvar diante de ti. O povo judeu não se submete à tua autoridade, não faz o que você manda. Só que era uma mentira isso. Porque, na verdade, todo aquele povo se curvava diante do rei Assuero, do rei Xerxes, mas não diante da maldade de Amã, porque o povo reconhecia que Amã era mau, que Amã... Qual que era a diferença entre Amã e Mardoqueu? Um servia a Deus, o outro não. Né? É nítida essa diferença entre Amã e Mardoqueu. Então, na verdade, o povo via isso. Então, era uma fake news o que Amã estava levando para o rei Assuero, porque ele estava... Olha, eu estou falando uma mentira e nessa mentira eu serei privilegiado. Né? Serei privilegiado e a partir disso o rei vai colocar confiança em mim. Primeiro, ele tomou a posição de que ele tinha dado o livramento para o rei, que não foi verdade. E segundo, ele veio com uma denúncia dizendo que o povo judeu estava disposto a trair o rei, que não obedecia. E não era verdade, porque aquele povo não era um povo que não levantava contenda alguma naquele reino. Eu imagino, Josi, que Amã queria adoração para ele. Sabe aquela autoridade de governador ou de alguém do governo, do reino, que quer o louvor para ele? E como aquele povo só louvava a Deus, né? Eles obedeciam ao rei, eles obedeciam às leis, mas eles não adoravam, eles não, tipo assim, lambiam o chão que Amã passava. Ao contrário, eles falavam, não, só meu Deus eu vou adorar. E eu imagino que isso irritava ele. E aí ele começou a perseguir o povo. André, você tá muito quietinha. Não, tô desfrutando aqui. Mas é isso mesmo, né? E a gente vê, assim, quando o inimigo age, ele não afeta uma pessoa só. Né? Sem dar spoiler, que eu acho que já entra no capítulo 3, né? Da próxima live. Não podemos nem aqui nós estamos já nos limitando na beiradinha do 2 e do 3. Mas é uma estratégia, né? Ele não afeta uma pessoa, né? Ele afeta todo o povo de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado. Conhecer, né? Conhecer. A arte da guerra fala, né? Conhece o teu inimigo. A gente precisa conhecer como o inimigo age, para poder ter estratégia e reconhecer quando é ele. Né? Então, é muito sutil e a gente vê que ele tem um modo de agir que se repete.
se repete. A gente não pode subestimar, mas a gente precisa conhecer. Então, para poder se defender também. Exatamente. Ótima colocação, Pri. E ele continua sendo o mesmo inimigo de sempre. O inimigo que é o espírito do anticristo, né? O inimigo que é o diabo, para falar bem a verdade, ele veio para matar, para roubar, para destruir. E Amã tinha esse espírito de roubar, matar e destruir. Só que os princípios do reino vêm para construir, para exaltar, para trazer paz. Onde havia confusão, tem paz, tem inteligência, tem discernimento. E tudo isso a gente aprende nessa história de Esther, né? Exato. E em todos os capítulos, não só no capítulo 2. Em todos. A gente aprende o discernimento, que nós possamos hoje pedir a Deus, que a gente possa pedir sabedoria, como Salomão, mas que a gente possa pedir discernimento do Espírito. Porque tanto Mardoqueu como Esther, eles tinham um discernimento do Espírito. Esse entendimento só do Espírito ao encontro da alma que a gente pode ter, né? Só assim. E é difícil, né? A gente passa pelas mesmas coisas nos dias de hoje e realmente, se Deus não nos der discernimento para a gente, né, saber como agir ou reagir diante desses fatos, a gente acaba sem conseguir chegar no propósito de Deus, alcançar o propósito de Deus, né? Aqui eu vejo que nesse desfecho, para a gente finalizar aqui o capítulo 3... É o 3 já, a gente já tá no 3 aqui. A gente tá no 3? No 3 já. A gente finalizando o capítulo 3, o que acontece? 2. Mas a gente finalizando o capítulo 3, o que acontece? Mardoqueu, ele não se curva, né? Você acabou de falar, eles não se curvavam, aquele povo, e ele não se curva a Amã. E aí, Amã, ele fica irado por causa disso, ele queria a glória, né? Como você falou, queria a glória, queria a honra para ele. E o que acontece? Ele consegue convencer o rei de mandar um edito para todas as províncias para que todo o povo judeu seja eliminado. Com uma fake news, como eu falei aqui, né? Ele chega lá no ouvido do rei com a influência que ele tem agora e diz, olha, rei, esse povo, tem um povo no teu reino que não se curva diante de ti, mas na verdade era diante dele, porque sabia que ele era contra Deus, né? E aí esse povo que não se curva diante de ti, o que a gente vai fazer? E olha, gente, que proposta tão suja que ele fez. Ele fala, eu pago, eu coloco, tem até o valor, tantos ciclos de prata lá, né, para que eles sejam todos exterminados. Tem uma versão que fala assim, uma versão bíblica. E aí eu fico pensando, gente, que tanta maldade que ele possuía a ponto de ele pagar para o reino para que os judeus fossem exterminados, né? Então a gente vê nitidamente aí a figura do anticristo, né? Amã representa assim a figura do anticristo, tipo, olha, vamos dizimar, vamos acabar com eles mesmo. E ele consegue ali enviar um edito e marcar, né, uma data para que realmente os judeus sejam exterminados. Mas uma das coisas que eu queria ressaltar também, para a gente finalizar, que o nosso tempo voou, é que Amã e Mardoqueu, Mardoqueu que é o primo de Esther, né? E Amã é o oficial do rei agora, que era governador. Amã e Mardoqueu, eles tinham aí uma rixa de família. Eu fiquei pensando, por que Amã queria tanto exterminar o povo judeu? Ele deveria ter um motivo muito forte, né? E claro, como o anticristo tem e tenta exterminar as famílias, exterminar o povo de Deus, da mesma forma, Amã, ele tentou fazer isso naquela época. Já era uma coisa que acontecia antes, então continua acontecendo hoje. Porque o que acontece? Mardoqueu, ele era filho de Jair, que era filho de Simei, que era filho de Quis, e Quis era o pai do rei Saul.
Essa é a origem do Mardoqueu. Então, ele era judeu. E já Amã era filho do Amedata, Agogita, e ele era da tribo de Agag, dos Amalequitas. Os Amalequitas eram inimigos do rei Saul. Então, a gente vê aqui que já existia uma rixa, né? E isso quer dizer que, assim, gente, desculpa, mas é que eu estou estudando educação cristã e aí vem, assim, muito forte que o que eu decido na minha geração vai afetar a próxima geração e a outra geração, que também é um princípio de Deus, né? Que Deus vai abençoar muitas e muitas gerações, mas também a maldição vai vir nessas gerações. Então, a escolha de Saul faz com que, sei lá, o bisneto, alguém, tenha o mesmo ódio, o mesmo rancor, o mesmo ressentimento, e seja contra o povo de Deus. Que o povo de Deus era odiado, um povo abençoado, um povo que tinha discernimento. É lógico que eles não iam querer tirar o poder deles para dar para uma pessoa do povo que tem a graça de Deus, o favor de Deus. Exatamente. E essa era a maior luta de Amã. O que ele queria? Ele queria poder. Por ele ser dessa tribo, né, a origem dele ser dessa tribo, ele ia totalmente contra os princípios dos judeus. Então, com esse decreto, com esse edito que ele mandou ali em várias línguas, né, a palavra fala que em várias línguas, para que todos entendessem, ele declarou um dia em que todos os judeus seriam mortos. E, gente, não é de hoje que a gente vê perseguição ao povo judeu, porque é o povo de Deus, né? O povo escolhido, nação santa. Ai, meu Deus, eu amo falar sobre os judeus, eles são abençoados, e nossa missão é abençoá-los aqui na terra, né? E a gente não é judeu, mas a gente é enxertado ali, né? Então, a gente tá junto. E aprendemos, assim, né, com essa cultura judaico-cristã, que vem para a educação, que vem da família, que é algo tão importante que Deus fez lá no Jardim do Éden. Deus mostrou que era a família sendo uma trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, família. Adão e Eva, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora. Então, Deus mostrou família desde sempre. Então, esses princípios são judaico-cristãos, que vêm lá do Velho Testamento para nós. Então, a gente tem que respeitar, amar e estudar essa cultura judaico-cristã, né? Exato, exatamente. Não dá pra gente fazer de conta que isso não influencia na nossa sociedade hoje, porque influencia muito, né? Principalmente nós aqui convivemos demais com os judeus. Aliás, eles estão em todo o lugar do mundo hoje, né? Então, assim, gente, a gente encerra esses 2 capítulos, capítulo 2 e o capítulo 3. E sem entrar no capítulo 4, que tá maravilhoso também, eu falei, mas eu quero, porque agora vem a resposta, né, de Deus. Mas a gente vai ver a resposta de Deus no capítulo 4, né, a resposta de Deus em relação a tudo isso que está acontecendo aqui, em relação a esse edito, né, a cidade ficou confusa, ficou, né, sem entender o que estava acontecendo, porque imagina, fazia 5 anos que Esther estava reinando quando o rei Amã se coloca contra o povo. Então Esther já estava no reinando durante esse tempo, era bastante tempo, o povo já estava assim, né, nossa rainha, né? E agora, do nada, simplesmente, eles vão matar todo o povo? Como que ela vai permitir mais isso? Vai ficar para a live da semana que vem, né? E a gente... Próximos capítulos, na semana que vem, a gente vai estar falando com vocês sobre isso. E a gente vai fazer o anúncio do sorteio aqui, tá? A gente tem aqui posso só falar, tipo, um desafio? Josi, ideia. O que vocês acham da gente propor para todo mundo
até a próxima live, ler os 4 capítulos de Esther, porque a gente leu uma vez num retiro e foi muito maravilhoso. Gente, anota, é incrível, assim, 4 capítulos de coisas tão ricas que a gente pode usar hoje. E aí eu acho que vocês vão saborear ainda melhor a próxima live do 4º capítulo. Verdade. Se vocês lerem os 4 capítulos, é bem rapidinho. Eu desafio vocês a fazerem isso. Bora lá. E ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver quem que vai realmente ler os 4 capítulos. E na semana que vem, de acordo com seus comentários no capítulo 4 e 5, a gente vai cobrir 2 capítulos a semana que vem ou só um? Deixa eu ver aqui como é que tá de acordo com a nossa programação. Eu já falo aqui. A semana que vem, nós vamos cobrir o capítulo 4 e 5. Então, minha gente, 4 e 5 para a semana que vem. As respostas que estiverem aqui vindo, né, de acordo com o texto e tudo mais, a gente vai vai entregar o brinde da semana que vem para quem trouxer as respostas que nós fizemos sobre o capítulo 4 e 5. Combinado, meninas? As meninas que estão aí preparando para estar comigo na próxima live. E essa semana, a nossa comentarista aqui, que esteve aqui colocando a mãozinha para cima, um coraçãozinho e dizendo, é mesmo, gostei, e respondendo, foi a Ivani, que esteve aqui conosco, participando. Eu não sei se ela está com a gente ainda, se ela tiver, ela pode jogar a mão para cima aí. Se ela não tiver, eu vou entrar em contato com ela, né? E aí a gente vai presentear. Olha, gente, a Lu também participou muito. Lu, você tá no Brasil e a gente nem pode mandar para o Brasil os nossos brindes, né? Os nossos gifts. Mas se você tivesse aqui, você ia ganhar um brinde também hoje, né? Mas eu te agradeço pela tua participação. A Lu estuda comigo, a gente faz um curso juntas aí. E é uma bênção, né? Ela é super desenvolvida. Quem sabe ela pode estar aqui com a gente, né? Numa live, não sei, quem sabe, né? E a gente pinta um convite aí, né, Lu? Então, gente, olha, o nosso presente de hoje, o nosso brinde de hoje é para que na semana que vem a Ivani esteja, olha, prontinha para falar com a gente sobre o capítulo 4 e 5. A gente vai fazer a entrega dessa Bíblia Sagrada. É uma Bíblia que é uma nova versão transformadora, tá? É uma versão NVT. E engraçado que essa versão, gente, é como se você estivesse lendo uma história assim normal. É uma versão mais prática para a sua leitura, né? A gente sabe que a gente estuda todas as versões bíblicas e eu achei interessante a gente conseguir disponibilizar essa leitura, uma leitura prazerosa, porque é uma leitura mais fácil, de forma mais leve, né? Mais tranquila. E eu tenho certeza que a Ivani vai amar aqui a versão nova da Bíblia. Então esse é seu presente. Ivani está registrado na live, depois eu vou postar aqui com ela uma fotinho. Meninas, thank you, muito obrigada, Priscila, Andréia, por estar aqui com a gente. Vocês que são as nossas convidadas. Nossa, eu amo ter vocês aqui, né, participando. Vocês nos dão força para a gente estudar, para a gente buscar aqui as coisas que são diferentes, os conteúdos. E a gente vai estar sempre aqui, gente, fazendo o nosso melhor, pedindo sempre a direção do Espírito Santo sobre nós. E que a gente possa, nesse dia, colocar essa palavra em prática, né? Que a gente possa ser sábia como Esther foi, ter o discernimento, usar o discernimento de Deus, né? Sobre a nossa vida, ser obediente, que esses princípios não sejam removidos sobre nós nunca. Elô tá dando coraçãozinho, a Gia, a Ronária, obrigada, Ronária, por estar aqui. Uma bênção, Marisa, também, seja sempre bem-vinda. E o desafio da semana que vem está no ar. Semana que vem a gente vai fazer um item do Safe Place de brinde aqui. Então, gente, corre pra cá. Vamos lá fazer um coraçãozinho e quem tá aí na live tira uma foto nossa, por favor? Bora lá? Pra registrar, ó. Alguém tirou? Coloca aí se você tirou. Vamos lá, gente. Gente, Deus lá, abençoe. Você consegue fazer. Beijo, Pri. Deus te abençoe. Volta lá. Obrigada, meninas. Obrigado, Deia. Meninas, vou te salvar lá. Obrigada a todo mundo que participou. Amiga.
Conta para as amigas da live que tá aqui, né? Fala, André, você tem Isso aí. parente aqui? Tem alguém conhecido? Então, eu vi que entrou meu primo de São Paulo, não sei se ele está ainda, o Ricardo, a Ronaira também. Então, queria agradecer a todo mundo que participou. É uma honra estar aqui, é muito bom, né, fazer parte desse grupo e fazer parte dessa noiva universal aí que a gente está se ataviando, se preparando para entrar na presença do Rei. Amém. Pri, você quer falar alguma coisa? Pri, sua mãe estava aqui com a gente também. Tá minha mãe, minha tia, a irmã Marisa, que eu vi. Oh. Tinha algumas amigas minhas que entraram, mas que Deus abençoe a todos e confira. Chegou, a foto chegou. E, gente, confira lá o Safe Place Boutique, tá? Para ajudar. Porque essa camiseta, algo que você compre lá, vai ajudar a que esse grupo lindo de intercessão, de apoio emocional, moral das pessoas. É muito incrível esse trabalho. Parabéns, Josi, por ser essa representante tão linda do reino de Deus, desses princípios que a gente estava falando, mas que a gente possa aprender também, interceder cada vez mais e aprender também discernir aonde ir, o que fazer, como decidir, assim como Esther aprendeu de Deus. Amém. A gente vai buscando instrução na palavra para fazer essa obra, né? Um beijo, meninas. Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe todas vocês. Deus abençoe Mari também. Deus abençoe Dona Olívia. Deus abençoe. Tchau.